Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre uma descoberta de novas espécies de moscas realizada por pesquisadores da UFG. Ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí. Volto em alguns segundos. O Mundo UFG já está no ar. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG, nas nossas redes sociais também. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados, estão amarrados em um coque. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos, além de uma barba cheia. Participe com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 62991811406. Está aparecendo aqui na tela também, viu? Dá tempo de tirar uma foto. Vai lá no nosso Instagram também, é só pesquisar @tvufg. Esperamos você. Bom, já vou caminhando aqui para receber os nossos entrevistados de hoje, nossos convidados, que tem muito a dizer sobre esse assunto que eu contei para vocês, que é a descoberta dessas moscas. Está aqui no sofá do Mundo UFG a Gabriela Machado, que é ecóloga e analista ambiental. Ela também faz mestrado aqui na UFG. Gabriela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, olhos, cabelos castanhos. Os cabelos são abaixo dos ombros. Ela também usa óculos. E ao lado da Gabriela está o professor da UFG, Diego Fachin, do Departamento de Ecologia. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, com sardas no rosto, olhos verdes e é calvo. Sejam muito bem-vindos aqui. A gente já está super curioso para entender mais detalhes, né, sobre esse inseto que faz parte do nosso dia a dia. Mas antes da gente chegar na novidade, que é a pesquisa e as conclusões, queria que vocês falassem um pouco sobre essa espécie que pode deixar muita gente curiosa, né? Principalmente porque às vezes não tem muito acesso à informação e nem sabe qual que é a função das moscas na natureza, talvez a importância delas para o nosso dia a dia. E eu quero começar. Quem gostaria de começar? Gabriela, professor? Pode ser o professor, né? Posso começar, claro. Por que as moscas são importantes? Por que é importante estudá-las? Obrigado pelo convite, a gente fica muito feliz de poder colaborar com vocês. Bom, as moscas, de modo geral, elas são decompositoras, tá, de matéria orgânica em decomposição. Elas podem ser polinizadoras, tá? Então, de flor até flor. Polinizadoras? Polinizadoras, sim, tem muitos grupos que são polinizadores, visitantes florais. As flores no geral, assim? Flores no geral. Algumas espécies tem que dar match, assim, tem que combinar. Sim, mas tem algumas espécies de moscas que têm a probóscide bem desenvolvida, tá? Que é o aparelho bucal. Então elas conseguem chegar em determinadas flores e absorver um pouco do néctar, das substâncias açucaradas. Que a gente imagina que elas estão sempre ali no nosso dia a dia, em busca de alimentos que estão em decomposição na nossa casa, mas não, também tem flores. Essas são as mais comuns, né? Então tem essas moscas do nosso dia a dia, que é a varejeira, que é aquela mosquinha bem pequenininha que fica no banheiro, que a gente não consegue dar fim dela. Ah, é tão difícil. Então essas são as mais comuns, mas assim, no ambiente natural, tá? Uma vegetação nativa, tem espécies de moscas que elas desempenham diversas funções no ambiente. Mais de 160 mil espécies de moscas no mundo, que já foram catalogadas. Uau, que interessante! E, Gabriela, eu queria que você contasse um pouco, antes da gente chegar no passo a passo da pesquisa, por que você se interessou por esse assunto e o que te motivou, assim, a entender um pouco melhor esse universo das moscas? Então, na minha graduação, na ecologia, a gente sempre tem que trazer algo do dia a dia, né, para mostrar mais a parte ecológica. E em uma matéria específica, eu falei sobre as moscas de banheiro, eu descrevi sobre elas, e depois que eu descrevi, fui atrás para ver se tinha alguém na UFG que trabalhava com as moscas, e eu fiz a minha iniciação científica com isso, comecei a
estudar elas, a descobrir esse mundo. E hoje em dia eu também continuei seguindo com as moscas, então o meu mestrado também são nelas. Antes da gente chegar nessa descoberta, então eu fiquei muito curiosa, imagino pro pessoal de casa também, né? Sobre essas moscas de banheiro, o que você pode dizer sobre a gente para elas? O que você se lembra, assim, da sua iniciação científica? Já deve fazer um bom tempo. Então, quando a gente toma banho, cai muita matéria orgânica, né? A pele morta e fica ali no ralo. Ou então em algum cantinho do banheiro. E elas vão lá colocar os ovinhos, né, para dar larva nesses locais e eles se alimentam também. Então, quando tem matéria orgânica em algum lugar, elas vão lá e elas também precisam de umidade. Aí elas preferem um banheiro e colocam seus ovos lá e ficam proliferando lá. Então a gente sempre vai ter uma mosca de banheiro. Ai, que interessante. E elas conseguem sobreviver mesmo com um fluxo forte, assim, de um chuveiro? Não, elas são extremamente frágeis. Se você jogar uma gotinha d'água, ela já morre, mas elas colocam muitos ovos, né? Então não tem problema em matar uma, porque elas sempre vão estar lá dentro, se desenvolvendo, comendo a matéria orgânica e sempre vai nascer uma nova. Uau! A nossa diretora até disse que tem algumas imagens pra gente comentar aqui, eu gostaria que o nosso diretor também colocasse. Algumas imagens de algumas moscas pra gente falar um pouco sobre elas, quem tá em casa também acompanhar. Será que dá pra rodar agora? Aí, olha lá. Que moscas são essas que estão aparecendo ali agora? Essas são as da pesquisa que a gente fez. São todas as moscas soldados, que são conhecidas como moscas soldados. E onde elas são encontradas, geralmente? Em qualquer tipo de ambiente. Qualquer ambiente? Qualquer tipo aqui de ambiente. Agora, por exemplo? Aqui talvez tenha uma espécie que ela é bem sinantrópica, então ela está muito relacionada com a gente, tá? Ela se aproveita de qualquer resto de alimento, que é a mosca soldado negra. Então ela está no mundo inteiro, essa espécie desse mesmo grupo das imagens, tá? Então a gente poderia encontrar ela por aqui. Mas qual a diferença da soldado em relação às outras? As moscas, né? Então é um grupo dos insetos, um dos grupos de insetos. Então tem mais de 160 mil espécies já catalogadas. E aí quando a gente olha para as moscas, né, em particular, tem subgrupos, que a gente classifica como famílias. Então, essas moscas soldados, elas representam uma família de moscas. A mosquinha do banheiro é uma família diferente. A de fruta. Que vai nos frutos, lá na banana, em decomposição, é uma outra família, que tem dezenas, centenas, milhares de espécies descritas e algumas espécies novas também. Então, ela é mosca chamada de mosca soldado, porque boa parte das espécies, elas têm espinhos numa região do corpo, que é o tórax. Então tem cabeça, tórax e o abdômen. Então ela tem espinhos e ela tem um padrão de coloração, das primeiras espécies que foram descritas, um padrão de coloração verde e preto, que lembraria um uniforme militar, certo? Com uma pequena armadura e com essa coloração. Então por isso mosca soldado, né? O nome comum. Tá? Que interessante. Então, eu queria que você começasse já falando da sua pesquisa, né? Qual foi o passo a passo? Você se surpreendeu durante esse processo? Sim, nós fizemos a abundância e a diversidade de um parque, né, aqui em Goianápolis, que é o Parque Altamira de Moura Pacheco. Então, nós fizemos a coleta lá e quando eu comecei a triar o material, olhar o que tinha, foi surpreendente, porque aí a gente chegou a espécies novas, espécies nunca encontradas aqui e também nunca descritas antes. Então a gente tem um trabalho muito grande aí pela frente para fazer só com as coletas que a gente tem. Nossa, então já foi só o início de uma jornada sobre esse trabalho. Acho que agora estão passando algumas imagens no momento da pesquisa, né? Conta pra gente o que está passando ali na tela. Eu tô triando aí as amostras que a gente recebe, né? Que apareceu é uma armadilha de interceptação de voo. Então, a gente coleta por ali. Nossa, a armadilha de um cientista é completamente diferente do que a gente usa em casa, né? Deve ser mais efetivo. Então, a gente intercepta o voo do inseto e aí ele tem tendência a subir. Então, a parte mais alta da malésia fica um pote com álcool. Então, eles caem e morrem. A gente vai lá mês a mês, tira o pote, leva pro laboratório e aí faz essa triagem com material. Nossa, mês a mês? Mês a mês. Interessante. Mas tem alguns locais que podem ser mais tempo ou menos, depende da quantidade que vem.
E pelo que eu percebi, as armadilhas estavam posicionadas em uma área mais fechada do parque. E, tem um motivo? Tem, vai depender da pergunta biológica, da pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, pode ser no Parque Estadual Altamira de Moura Pacheco, foram 3 pontos, tá? Que a gente colocou essas armadilhas. Então, foi um ponto mais próximo do reservatório João Leite, que é o reservatório que abastece Goiânia. Foi um outro ponto numa região que não tinha nenhum corpo d'água, tá? Então uma mata um pouco mais fechada e seca. E um outro ponto onde tinha água corrente, então um pequeno riacho. Então são pontos com características diferentes que a gente espera coletar insetos diferentes. E que dá uma boa condição para a vida desses insetos também. Isso, água é fundamental, sombra é fundamental, então diversas outras condições, e a gente espera pegar insetos, espécies diferentes. Conta pra gente sobre esses que foram uma novidade, até uma surpresa para vocês. Chegou aquele momento e você falou, mas que é isso? Nunca tinha visto isso. E aí você foi procurar sobre, ter certeza se ninguém no mundo tinha achado. Eu estava identificando com o professor, e aí ele tem uma pasta com vários desenhos de várias espécies, e a gente estava identificando. Quando ele olhou, ele falou, isso aqui nunca foi encontrado no Brasil antes. Então, nós temos 2 espécies novas, nunca registradas no Brasil, e elas eram encontradas só no Equador e na Costa Rica. Nossa! E que viagem, né? De lá pra cá. Exatamente. E nós temos o catálogo taxonômico da fauna do Brasil, e lá tem as espécies de Goiás, que são só 14 espécies. E no meu trabalho, foram encontradas 61 espécies diferentes. Então, tem uma discrepância muito grande do que tem lá no catálogo. E a gente encontrou 57 novas espécies pro estado de Goiás e essas 2 espécies novas pro Brasil. Que sensacional! Interessante que vocês escolheram Goianápolis também. Tem algum motivo? Tem. Esse projeto, né? Então a Gabriela, a ênfase dela foi nas moscas soldado. Mas esse projeto, ele em colaboração com a professora Sara Siqueira de Oliveira, que também é do Departamento de Ecologia. Bacana. Então ela coordena o projeto, tá? Eu faço parte do projeto, tem diversos alunos que têm pesquisas, e a gente está escolhendo as unidades de conservação do estado, para inventariar essas unidades de conservação, porque o conhecimento sobre a fauna de insetos no estado de Goiás ainda é muito pequeno. Então a gente está buscando essas unidades de conservação, inventariar essa fauna para a gente poder ter uma ideia melhor da biodiversidade, quais são esses insetos, quais são os registros, porque a gente sabe que boa parte dessas espécies, então no caso da Gabriela, da pesquisa dela, tem 57 novos registros de espécies de mosca soldado para o estado de Goiás. Mas essas espécies, elas ocorrem em outros estados. E tem 2 que ocorrem em outros países. Mas a gente não sabia que também, a gente imaginava que elas estavam por aqui, né? Mas a gente não tinha um registro formal dessas espécies no estado. E qual a importância de ter em mãos como que os insetos estão se comportando aqui no estado? Isso pode fazer a diferença na sustentabilidade ali? Como funciona a natureza, né? Que um vai ajudando o outro? Sem dúvida, assim, acho que é importante para entender a dinâmica de distribuição dos insetos, de ocorrência desses insetos. E também, com esses dados, a gente consegue poder entender melhor a biodiversidade no estado, a biodiversidade no Cerrado como um todo, né? Porque o estado está inserido no Cerrado. E com isso a gente entende que várias dessas unidades de conservação, elas são extremamente importantes para a manutenção dessa biodiversidade. Se a gente perde essas unidades, se a gente desmata o cerrado, né, a gente perde toda essa informação da biodiversidade e todas as funções ecológicas que esses organismos desempenham. Porque aqui a gente está falando só de mosca soldado, né, que são decompositoras, são visitantes florais, mas tem todos os outros insetos que desempenham outros papéis ecológicos. Que interessante, né? Antes de encerrar, eu quero convidar você que está aí do outro lado da tela para, a partir de agora, prestar muita atenção no que a gente vai mostrar para vocês. Aqui os pesquisadores trouxeram, olha só que lindo, olha só que lindo, todos esses insetos
que eles fazem todo um trabalho, um cuidado. Eu podia até para o nosso cinegrafista aqui dar um close. Aqui em cima que tem algumas, são baratas, né? Sim, são baratas. Esse aqui é o que? Mariposa? São libélulas. Libélulas. Aqui tem também algumas moscas. Isso. Eu queria só encerrar com vocês falando um pouco sobre a importância de ter desse formato aqui, até para acompanhar os estudos que vocês fizeram de forma bem objetiva. O nosso tempo já está estourado, claro. Mas para a gente não deixar de mostrar para vocês aqui a beleza dos insetos, né, de um dos vários que são pesquisados pela UFG. Isso é um formato de coleção de acervo biológico de insetos básico, tá? Então a gente faz a coleta, como vocês puderam ver as imagens, com aquelas armadilhas. A gente depois tem todos esses insetos coletados aqui numa amostra e a gente processa esse material e deixa eles dessa maneira aqui. Antes tem que colocar aqui, tem tipo uma solução. Aqui é álcool, tá? 80% para conservar e preservar. Preservar a cor. Isso. Esse é o que estava lá na armadilha. Isso aqui é do Parque Estadual, tá? É uma amostra de lá. E a gente processa o material para que eles possam ficar nessa disposição, bem conservados. E uma coleção entomológica como essa, né? Dura por 300, 400 anos. Mentira! Se bem conservado, com o ambiente, o ar-condicionado. E aí é a forma que a gente prefere para estudar. Muito obrigada pela participação de vocês. Poderemos conversar por horas sobre esse assunto. Parabéns por esse trabalho. Com certeza vai fazer a diferença não só aqui pelo nome da universidade, mas por todo o estado. Quem sabe uma referência aí para o país. Muito obrigada. Até a próxima. Voltem mais vezes. Assim que escolher o nome desses bichinhos também, avisa a gente. A gente vai para um rápido intervalo. Já já voltamos. Estamos de volta. Vamos para um giro de notícias sobre o que acontece aqui na UFG. O Campus Goiás tem uma novidade, é a criação da primeira turma de Arquitetura e Urbanismo, focada em beneficiários da reforma agrária. Isso só é possível porque o campus foi mais uma vez contemplado com uma turma especial do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. As datas ainda não foram divulgadas e nem como o curso deve funcionar, mas você pode acompanhar tudo isso no site do Campus Goiás, que vai aparecer aqui na tela, que é goiás.ufg.br. Olha aí. Agora vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da UFG. Hoje temos aqui o Amadeus Pamplona, que vai compartilhar com a gente a programação da semana. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Muitíssimo obrigado. O que você conta pra gente? Bom, olá, bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje eu trouxe dois eventos bem legais para você, mas antes de falar sobre eles, eu vou fazer a minha autodescrição, pensando no nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Amadeus Pamplona, sou um homem jovem branco com barba, cabelos não castanhos e olhos escuros. Então vamos lá para os nossos eventos de hoje. A terceira edição do Julho das Pretas chega com o tema Reparação e Bem Viver. Começa amanhã, das 2h30 da tarde até as 8 da noite, lá no Museu Antropológico da UFG. Vai ter feiras, performances culturais e oficinas. O evento foi criado em 2022 para fortalecer as mulheres negras, além de promover diálogos sobre combate às violências raciais e também de gênero. Para saber mais informações sobre esse evento, você pode acessar o site oficial da UFG. Está aparecendo aqui na tela e a entrada é gratuita, lógico. Então, você não pode perder essa chance, não é mesmo, Janaína? É isso mesmo. O que mais você tem para contar? Mudando de assunto, vamos falar sobre o Compex, exatamente, o maior evento científico da UFG. Todos os anos, centenas de pessoas eles se reúnem para divulgar o que tem feito para ajudar na sociedade. Mas a notícia de hoje é que ainda tem oportunidade rolando, mesmo depois do fim do período para enviar esses trabalhos. Se você quer ser avaliador deles, ainda dá tempo. As inscrições devem ser realizadas até amanhã, não perca, dia 26 de julho. Para você se inscrever, você precisa ter diploma de nível superior. Também ser servidor público com vínculo com a UFG. Ou professor visitante. Para você mais entender os detalhes, você pode conferir o edital com as datas de avaliação e outras informações
também no site da UFG. Essas foram as 2 dicas de hoje, Janaína. Muito obrigada pela sua participação, sempre informações muito bem escolhidas aqui. Até a próxima. Janaína. E se você aí quer ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz transmissão ao vivo do programa, também deixa todos os outros disponíveis para você acessar quando e onde quiser. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra na próxima. Até mais!